Escolher entre renda fixa e renda variável pode ser desafiador, pois cada categoria de ativos apresenta rendimentos e características muito diferentes. Para a maioria das pessoas, os ativos da Bolsa de Valores podem trazer retornos mais elevados, porém, há inúmeras variáveis relacionadas ao risco. Em contrapartida, os investimentos de renda fixa são conhecidos pelos retornos estáveis e seguros, porém mais baixos. Se você está começando agora a investir, o primeiro passo é entender que você precisa investir na renda fixa e na renda variável ao mesmo tempo. Diversificar pode ser o caminho para o sucesso. O importante é que você adquira conhecimento para saber com sabedoria e entender onde você está aplicando o seu dinheiro. No vídeo de hoje, você vai entender tudo sobre as diferenças entre renda fixa e renda variável e como começar a investir melhor. Mas antes, peço que deixe o teu like e se inscreva aqui no canal. Ative as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. As diferenças entre renda fixa e renda variável podem influenciar em quanto o teu dinheiro irá render ao longo do tempo. A primeira distinção, então, é o que são e qual é o seu funcionamento. Os investimentos de renda fixa ou de dívida funcionam como um empréstimo do seu dinheiro ao emissor, que no caso são os bancos, empresas ou até mesmo o governo. No momento de investir, a taxa de rentabilidade pode ser definida. Por exemplo, 130% do CDI, 9% ao ano. Por isso, os ativos em renda fixa possuem rendimentos que são previsíveis a quem está investindo. Já na renda variável, por sua vez, consiste na compra de parte de um negócio, como uma empresa ou um empreendimento imobiliário. Diariamente, as cotações dessas ações são precificadas pelas expectativas dos investidores em relação ao mercado interno, externo e até mesmo à área de atuação do setor. Logo, os ativos em renda variável não possuem previsibilidade do rendimento e, por isso, possuem maior risco-retorno. Esta previsão de quanto irá render está atrelada ao risco do investimento. Assim, aplicações de renda fixa costumam oferecer maior segurança para o investidor. Além disso, uma coisa que é importante lembrar, boa parte dos ativos em renda fixa possui garantia do Fundo Garantidor do Crédito, FGC. Já na renda variável, há apenas a custódia. Caso o emissor declare falência, você pode perder até mesmo tudo que investiu. Agora vamos falar um pouquinho sobre renda fixa. A renda fixa pode ser classificada quanto à forma de rentabilidade. A taxa pré-fixada consiste em um rendimento fixo, por exemplo, 8% ao ano. Ela se manterá a mesma até o vencimento do ativo. Os investimentos dessa classe de ativo costumam ser recomendados quando há previsão da queda na taxa de juros. Outra finalidade, por exemplo, desta categoria é quando você investe hoje com o objetivo de resgatar um valor exato no futuro. Ou seja, no momento da compra já é possível saber quanto o seu dinheiro irá render até o vencimento. As aplicações que podem oferecer taxas pré-fixadas são Tesouro Direto Pré-Fixado, CDB e LC. Já a taxa pós-fixada está atrelada a um indexador da economia, como o CDI e a taxa Selic. Portanto, o rendimento representa um percentual deste indicador, por exemplo, 115% do CDI. Neste caso, se o indexador subir, as remunerações aumentam e vice-versa. Como elas variam com o tempo, você terá apenas uma previsão dos resultados que irá obter na data do resgate. Os investimentos com taxa pós pode ser uma boa alternativa para os objetivos em qualquer prazo, como fazer um intercâmbio, viver de renda passiva ou comprar um imóvel, por exemplo. Os ativos que podem ter esses rendimentos pós-fixados são Tesouro Direto Selic, CDB, LCI, LCA e LC. Há também a rentabilidade híbrida, que possui em sua composição uma parte fixa e uma variável, por exemplo, 5% mais IPCA. Geralmente, os investimentos dessa categoria possuem como indicadores os índices de inflação, como IPCA ou IGPM. Por isso, os rendimentos variam com o tempo. Um dos atrativos dos investimentos com taxa híbrida é o ganho real. Perceba que a sua taxa fixa é a remuneração acima da inflação. Este tipo de ativo costuma ser recomendado ao investidor que deseja manter o poder aquisitivo de compra ao longo do tempo. Eles também podem ser alinhados aos outros objetivos de médio e longo prazos, como alcançar o primeiro milhão ou a compra de um automóvel.
Os investimentos que devem oferecer taxas de rentabilidade híbridas são Tesouro Direto IPCA mais CDB, debêntures, CRI, CRA, LCI, LCA e LC. Agora vamos falar um pouquinho sobre renda variável. E o primeiro ativo que iremos falar são as ações. As ações são pequenas frações do capital social de uma empresa. Então, ao investir em ações, ao investir em uma empresa, você adquire parte deste negócio. Elas se subdividem em ordinárias e preferenciais. Na primeira opção, você terá o poder de ser sócio da companhia. Já na segunda, que são as preferenciais, você receberá a maior fatia dos proventos. Portanto, tende a ser uma boa escolha para os que desejam viver de renda ou investir para a aposentadoria. Uma das grandes vantagens das ações é o potencial de valorização ao longo dos anos. A maioria delas pode oferecer ganhos muito acima do CDI. O segredo para fazer o seu dinheiro crescer, o seu dinheiro render, é priorizar os ativos de empresas consolidadas e comprometidas em trazer retornos positivos aos seus acionistas. Por fim, as ações podem ser ideais em cenários de juros baixos, como os atuais que estamos vivendo aqui no Brasil. Outra opção de ativos de renda variável são as opções, que são contratos para exercer direito de compra ou de venda sobre determinado ativo, que pode ser ações, câmbio ou commodities. Ela pode ser opções de compra ou de venda. Os contratos de opções possuem a especificação da data do vencimento e o prêmio de risco da operação. Digamos que você comprou uma call de dólar a R$ 4,50 com vencimento em abril de 2021. Caso você a mantiver até esta data, poderá exercer o direito de compra em dólar a este valor. Já, se vendê-la antes do prazo determinado, perderá este prêmio, mas o rendimento virá da diferença entre o preço de compra e de venda da opção. É importante lembrar que as opções são mais arriscadas e tendem a apresentar um comportamento inverso às ações, porém o grau de risco das opções é muito maior. Este ativo pode ser uma boa alternativa para quem está buscando proteger os seus investimentos em renda variável. Isso porque, caso a ação apresente queda nos rendimentos, a opção deverá compensá-la. Agora vamos falar um pouquinho sobre a Bolsa de Mercadorias do Futuro, a BMF. Basicamente, eles são contratos futuros em relação a outros ativos. Eles são classificados como derivativos. Os contratos BMF podem envolver operações relativas a câmbio, índice e commodities. O funcionamento destes contratos é semelhante às opções, ou seja, trata-se do direito de negociar o ativo na data estabelecida no momento da aquisição. Outro ativo muito importante são os FIIs, os fundos imobiliários, que são frações de empreendimentos, como lajes corporativas, galpões logísticos ou shopping centers. Há também os que são compostos por ativos de determinado setor, como por exemplo, CRIs e LCIs. Portanto, os primeiros que falei são conhecidos como FIIs de tijolo e o segundo como FIIs de papel. A rentabilidade dos FIIs vem da valorização das cotas que são precificadas diariamente pelos investidores. Outra coisa muito atrativa nos FIIs são os recebimentos de aluguéis mensais, assim como acontece nos investimentos de imóveis físicos. Os FIIs podem ser um investimento ideal para quem quer fazer o seu dinheiro render com a retomada do setor imobiliário. Eles também costumam ser recomendados aos investidores que têm o objetivo de viver de renda. Agora vamos falar um pouquinho sobre os fundos de investimento. Ao comparar a renda fixa com a variável, você também deve considerar os fundos de investimento. Eles são carteiras de ativos que têm como objetivo obter a melhor performance possível. Por exemplo, alguns têm a meta de obter rentabilidade sempre próxima a 100% do CDI. Os fundos de renda fixa são constituídos por ativos desta categoria, como títulos públicos, CDBs ou debêntures. Desta forma, o grau de risco depende da composição da carteira, que em geral costuma ser muito baixo. Já os fundos de renda variável podem apresentar um portfólio de ações, que pode variar conforme o objetivo de rentabilidade. Por exemplo, algum fundo de ações atrelado ao câmbio, ao dólar. Neste caso, a diferença entre renda fixa e variável está principalmente na composição dos ativos que fazem parte da carteira. Então, antes de tomar a decisão, você deve ler o prospecto dos fundos desejados. O fundo de investimento pode ser uma boa opção para aquele investidor que está iniciando no mercado financeiro, ou então que não possui muita experiência ou conhecimento nesse mercado. Isso porque os fundos de investimentos possuem um gestor profissional que acompanha diariamente a carteira.
Comparar a renda fixa e a variável nos mostra que cada uma delas possui uma série de vantagens e desvantagens. Elas possuem características e objetivos bem diferentes. Ambas são importantes para fazer com que o seu dinheiro renda, principalmente no médio e longo prazos. Provavelmente você deve estar se perguntando se é o momento certo para começar a investir, a aplicar o seu dinheiro. Na verdade, a hora de começar a investir depende principalmente de você. Afinal, é o teu dinheiro que está em jogo. Mas saiba que esse mundo de investimentos é um ambiente muito dinâmico. Portanto, antes de começar a investir, você deve adquirir conhecimento. E como eu estou aqui para te ajudar nesse sentido, além dos vídeos que trago toda semana aqui no canal, também recomendo vários livros que me ajudaram e que me ajudam nessa empreitada. Por isso, a recomendação de hoje é um dos livros do Gustavo Cerbasi, Investimentos Inteligentes. Neste livro, Cerbasi responde a uma série de perguntas e desmistifica várias questões relacionadas a investimentos. Ele traz uma linguagem assim bem simples sobre investimentos, desde fundos de renda fixa, fundos de ações, até mesmo previdência e imóveis. Ele fala também sobre opções recentes como criptomoedas e robôs de investimento. E explica também como tirar proveito das mudanças do mercado e tudo o que você precisa saber para tomar as melhores decisões na sua vida financeira. Eu vou deixar o link do site onde eu comprei este livro aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, se este vídeo te ajudou, se você gostou do vídeo, deixe o teu like e comentário. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder os próximos conteúdos. Eu sou a Mileide e este é o Código do Crescimento. Um abraço e até o próximo vídeo.